Até qual altura máxima um mosquito consegue voar? Um mosquito, um pernilongo, né? Por exemplo, num prédio, ele consegue chegar até qual andar? Uma pergunta enviada pelo Eduardo Neres, lá de São Paulo. Vamos descobrir. Na verdade, esses mosquitos que estão presentes em nossas casas hoje em dia, até mesmo os pernilongos, eles conseguem voar no máximo a uma altura de 8 metros. Esta altura é a máxima que as asinhas e as forças dele conseguem chegar. 8 metros, ou seja, isso não daria um prédio nem de 2 andares. Quer dizer, quase 3 andares, né? No máximo. Cada andar geralmente são 3 metros. Tá, mas tem gente que vive em prédios de 10, de 20, de 30, de 50 andares e chega lá em cima e encontra um mosquito ou um pernilongo. Como é que esses mosquitos estão voando a essa altura se eles não conseguem chegar voando até lá? Eu vou falar uma coisa que parece ser engraçada, mas é uma grande verdade. Esses mosquitos ou pernilongos conseguem chegar lá por conta do elevador. Pois é, muitos mosquitos conseguem chegar nesses andares porque eles pegam uma caroninha com os elevadores. E aí lá em cima eles conseguem então se reproduzir. E aí tem pernilongo, tem mosquitos que conseguem viver nesses lugares por conta disso. Mas, se dependesse das asinhas e das forças deles, eles simplesmente não conseguiriam chegar a essas alturas de andares. O máximo é 8 metros. Legal, né? O que acontece com o dinheiro deixado de herança de uma pessoa que morreu que não tem herdeiro? Para quem vai? Uma pergunta enviada pelo Julius Viana. Vamos descobrir. Bom, de acordo com o Código Civil Brasileiro, a herança de uma pessoa que faleceu e que não tem herdeiro, ela é chamada de herança vacante. Nesse caso, o dinheiro deixado por uma pessoa através de uma herança vacante vai para o Estado, que é considerado então como herdeiro universal. Claro, o processo de partilha da herança vacante é realizado por um juiz de comarca. Então, o juiz da cidade onde a pessoa que faleceu residia vai nomear um curador. Esse curador vai administrar essa herança por um tempo. Ou seja, durante 5 anos, se ninguém reivindicar essa herança, ou seja, ir lá reclamar ela, falar, nossa, parente aí era meu, eu tenho direito. Se ninguém fizer isso durante 5 anos, esse curador incorporará esta herança para o Estado. E aí essa grana, ou seja, esses móveis serão leiloados, ou se for grana mesmo, vai ser usada para projetos sociais como educação, saúde, segurança pública e também habitação, ou mesmo somente para pagar as dívidas do Estado. Ou seja, ninguém reclamou essa grana, ninguém foi lá e falou, eu tenho direito a isso, vai para o governo do Estado. Porque quando nós fechamos a geladeira ou mesmo a porta do freezer, nós não conseguimos abrir de imediato. Você fecha, ela meio que trava. E para abrir de novo, você tem que fazer muita força ou esperar alguns segundos. Por que isso acontece? Boa pergunta, enviada pelo perfil Agro Araújo. Vamos descobrir. Bom, a razão pelo qual é difícil você abrir a geladeira no momento que você fechou, por conta daquela força, é por causa da diferença de pressão entre o interno da geladeira e o externo dela. Ou seja, diferença de pressão do interior para o exterior. Quando nós abrimos a geladeira, o ar quente do ambiente entra no interior dela. Isso aumenta a pressão. Quando nós fechamos a porta, esse ar quente começa então a esfriar e se contrair lá dentro, o que acaba então diminuindo a pressão interna. Como a pressão externa é muito maior do que a pressão interna, a porta fica presa. Esse fenômeno é muito mais comum em freezer, onde a temperatura consegue ser ainda mais baixa. Nós sabemos que o ar frio ele é mais denso, ou em outras palavras, mais pesado do que o ar quente. Ou seja, pela temperatura do freezer ser mais baixa, dificulta então a abertura da porta de forma imediata quando nós fechamos. Tudo isso acontece então por conta da diferença de pressão do ar de dentro para o ar de fora da geladeira, ou mesmo do freezer. Uma formiga consegue sentir o cheiro de um alimento por até quanto de distância? Você já reparou? Porque quando cai um alimento no chão, não tem formiga nenhuma por perto. Mas de repente começa a chegar uma aqui, uma aqui, uma aqui. Como que elas conseguem sentir o cheiro assim, se não tem nenhuma ali? Ou seja, quantos metros elas conseguem sentir o cheiro de um alimento? Essa é a pergunta enviada pelo Francisco Lima, lá de Fortaleza, Ceará. Vamos descobrir. Bom, a maioria das formigas presentes na sua casa, elas têm uma capacidade de sentir o cheiro de um alimento por até 10 metros. Existem algumas espécies de formigas que pode ser até que tenha na sua casa,
que consegue sentir o cheiro por até 50 metros de distância, o que é algo insano. 50 metros de distância, sentir o cheiro de algo é incrível. E as formigas conseguem sentir melhor os cheiros quando estão em ambientes abertos e com baixa umidade. Em locais fechados e com alta umidade, elas não conseguem sentir bem o cheiro. O cheiro delas, elas conseguem sentir por conta de suas anteninhas. Ou seja, na ponta daquelas anteninhas, elas têm um sistema olfativo, que são capazes de interpretar sinais vindos pelo ar, onde ela converte isso para o cérebro dela, que então detecta um cheiro. E ela consegue, interessante, olha só, ela consegue sentir o cheiro e a direção de onde esse cheiro está vindo, de onde está se originando isso. Ela consegue então localizar a direção e aí ela começa a seguir o cheiro através de suas antenas. Agora, uma coisa que é bem interessante, os principais cheiros que as formigas conseguem sentir é o de doce, seja ele vindo de frutas ou mesmo de algum doce que você comeu e caiu no chão lá e você não viu. Esses são os principais. E também, claro, não pode esquecer de insetos mortos, como baratas, aranhas, elas conseguem sentir o cheiro também disso a boas distâncias. Resumindo, as formigas conseguem então sentir o cheiro de 10 metros a 50 metros de distância. Incrível isso. Se Jesus Cristo nunca pecou, por que ele foi batizado? Uma pergunta enviada pelo perfil GE. Vamos então descobrir o porquê. Se nós formos ler os evangelhos, a primeira coisa que nós vamos notar é que João Batista, quem batizava naquela época, não queria batizar Jesus Cristo. Ele mesmo fala: Senhor, eu precisaria ser batizado por você. Como é que você quer que eu te batize? João Batista sabia que Jesus Cristo era o Filho do Altíssimo, ou seja, do Deus Todo-Poderoso, e não se achava digno de batizar a Jesus. João entendia que o batismo era para aquelas pessoas que se arrependiam de seus pecados. E Jesus Cristo não havia pecado algum, então não devia ser batizado. Apesar de João Batista não concordar em batizar Jesus Cristo, ele o batizou por própria insistência do próprio Jesus. Então, o fato de Jesus Cristo ter se batizado não representava um simbolismo de arrependimento de pecados, mas indicava que ele estava se apresentando para Deus como uma dedicação para fazer a vontade de seu Pai até a sua morte. Ou seja, até esse momento, Jesus trabalhava como carpinteiro, mas a partir do seu batismo iniciou o tempo de ministério de Jesus Cristo. Ou seja, ele dali para frente usaria todo o seu tempo para fazer a vontade de seu Pai, que era declarar as boas novas com o qual essa, digamos assim, foi a missão com o qual ele veio para a Terra. Declarar as boas novas às pessoas e morrer como um sacrifício propiciatório. Então ele, a partir do momento que se batizou, dedicou a sua vida a Deus. Não era mais para fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade daquele que o enviou. Tanto que quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu nele como forma de pomba e abriu-se então o céu para Jesus Cristo. E ele, a partir daquele momento, começou a se lembrar tudo o que havia acontecido no céu antes de vir à Terra, tudo o que ele havia aprendido com o seu Pai. E aí, inclusive, acontece algo interessante, que abriu-se uma voz no céu bem forte e falou: este é o meu filho, o amado, aquele a quem eu aprovo. O que deixa claramente que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Não era a voz de Jesus Cristo que estava falando para ele mesmo, não tinha como ser. Jesus Cristo estava ali do lado de João Batista e ouviu essa voz vinda do céu. Então Jesus Cristo e Deus são duas pessoas totalmente diferentes. Depois a gente fala mais disso. Em resumo, por que então Jesus Cristo se batizou? Simplesmente pelo fato de dedicar a vida dele para Deus. Então o batismo representa duas coisas, principalmente duas coisas. A primeira, quando você é imergido na água, significa que você está arrependido dos seus pecados. Você está como se lavando o seu corpo e saindo da água purificado. Os seus pecados ficou para trás. Você mudou de vida. Você não está mais vivendo com base nos pecados que você fazia ou cometia no passado. E a segunda, o segundo objetivo é a questão da dedicação. Então eu deixei os meus pecados para trás, mudei o meu proceder de vida
e a partir do momento que eu estou me batizando, eu dedico a minha vida a Deus. Não vivo mais para mim, vivo para Deus. Essa é a ideia do batismo. Então o batismo não é somente um arrependimento dos pecados. Não. Jesus Cristo nos deixou claro através do seu exemplo. Ele não precisava se batizar, mas se batizou para nos dar uma evidência de que o batismo serve como dedicação ao nosso Criador. Afinal de contas, eu posso ou eu não posso tomar banho depois que eu almoço? Ou mesmo depois que eu janto? Faz mal para minha saúde isso? Eu posso morrer? Essa é uma boa pergunta enviada pela Cíntia Camargo. Inclusive a avó dela falava o tempo todo que você não pode tomar banho depois que você almoça, muito menos depois que você janta. Pode fazer mal. Aliás, não somente a avó da Cíntia, mas muitas avós por aí, no mundo inteiro, quer dizer, pelo menos no Brasil que eu sei, falavam isso pra você. Mas, de fato, faz mal ou não? Ou é mito? A resposta é: não faz mal. Não há nenhuma comprovação científica que determine, que prove que de fato tomar banho depois que almoça ou que depois que janta faz mal. Não tem comprovação disso. Repetindo, não há nada que comprove que faz mal. Porém, tudo tem um porém. Porém, o ideal é que se você for tomar um banho depois que você comeu, depois que você almoçou ou jantou, tome um banho morno. Morno, que é uma temperatura que faz com que você relaxe o seu corpo. Ou seja, um banho relaxante pode ser bom, pode ser benéfico para o seu sistema digestivo, porque a água morna vai fazer com que seus músculos relaxem e alivia assim a tensão do seu corpo. Isso ajuda o sistema digestivo a trabalhar mais confortavelmente. Agora, se você comeu muito mesmo, a nível de passar mal, um banho pode fazer com que você sim passe mal, porque talvez aumente um pouco a pressão aí do seu, estômago superlotado. Mas aí não é o chuveiro ou o banho que vai fazer você passar mal, essa é a quantidade que você comeu, entendeu? Agora, uma coisa que é importante eu ressaltar nesse vídeo é que banho morno não irá causar nenhum tipo de problema, pelo menos não comprovado cientificamente. Mas um banho gelado pode causar um choque térmico. Um choque térmico pode levar a pessoa a passar muito mal, principalmente se ela almoçou ou se ela jantou antes. Então, o problema é o choque térmico. Então, tomar um banho gelado ou mesmo muito quente não é recomendado. Então, se você quiser tomar um banho depois que você almoçou ou jantou, tome um banho morno. Banho morno ajuda você a relaxar. Um banho frio vai contrair a sua temperatura corporal. Isso vai causar um choque térmico que vai te causar problemas. Aí não é ideal. Vamos falar a verdade, não existe banho melhor do que banho morno. Claro, na época quente, no frio você tem que tomar banho quente mesmo. Aí o ideal é esperar. Espera um tempo antes de tomar um banho. Não tome banho quente, nem banho frio depois que você almoçou ou jantou. Aí complica. Tome banho morno. Por que não era comum ver pessoas obesas no início do século passado? Nós não vemos imagens de pessoas gordas, nem fotos, nem vídeos. Não tinha no início do século passado? Qual a explicação para isso? Boa pergunta enviada pelo perfil Palhaços da Saúde. Vamos então entender. No início do século passado, as coisas eram bem invertidas comparado aos dias de hoje. Naquela época, pessoas obesas eram pessoas que tinham grana, eram nobres, eram pessoas da realeza, eram pessoas importantes. Ou seja, obesidade naquela época era sinônimo de poder e de riqueza. Por quê? Porque naquela época as pessoas que eram mais gordinhas, as obesas, elas comiam muito mais e eram sedentárias, elas não precisavam fazer exercícios, pois tinham pessoas que faziam exercícios por ela, ou seja, trabalhavam para ela. Então essas pessoas, além de comer mais, elas eram sedentárias, não precisavam caminhar, não precisavam exercitar, nada. Por isso eram gordas. Ou seja, eram pessoas poderosas, pessoas ricas. Como eu disse, gordura, obesidade no passado era sinônimo de riqueza. Os pobres eram magros. Por quê? Primeiro, eles comiam pouco. Não tinham dinheiro para comprar tanto alimento assim, pois era caro. Alimentos processados e industrializados que nós temos hoje não existia naquela época. Eram somente alimentos frescos, principalmente frutas e verduras. Essas pessoas não tinham carros, não tinham Uber, não tinham motos, ônibus, nada disso. Ou era andar a pé ou andar de bicicleta para poder ir trabalhar ou para ir para qualquer canto que ela precisasse ir. Ou seja, ela caminhava muito e se exercitava muito em seu trabalho, pois os trabalhos dos pobres no início do século passado era braçal. A pessoa tinha que trabalhar muito fazendo força.
Não tinha nada de ficar sentado no computador. Era no braço, meu amigo. Somente a partir da década de 1970 que a obesidade começou a tomar conta da população mundial. Justamente porque começou a entrar alimentos processados, alimentos industrializados, começaram a trabalhar fazendo menos força, começou a ser mais popular os carros, os ônibus, e as pessoas começaram a ficar muito tempo na frente da televisão. Por conta de tudo isso, o aumento da obesidade se tornou comum. Por isso que hoje existe muitas pessoas gordas, o que me inclui nessa lista, porque eu tô muito gordo, preciso emagrecer. 2024 eu vou perder 30 quilos. Eu vou conseguir, eu vou buscar isso aí, porque eu não sou rico. Então eu tenho que viver igual o pobre do passado, um corpão. Da hora.